Marília Magalhães Chaves ficou internacionalmente conhecida por ter desenvolvido o Teorema Peixoto, que trata da caracterização dos sistemas estruturalmente estáveis em variedades bidimensionais. Nascida em 24 de fevereiro de 1921, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, veio em 1943 para o Rio de Janeiro, cursar a Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Nessa escola, foi colega de turma de Maurício Peixoto, um dos mais importantes matemáticos brasileiros, com quem ela se casou em 1946, após a colação de grau como engenheira. Sua dedicação aos estudos a tinha distinguido durante o curso na faculdade, e assim, ela ingressou como docente na Escola Politécnica. Ela e o marido trabalharam e dirigiram o gabinete de mecânica da instituição. Seus trabalhos em conjuntos sobre funções convexas tiveram repercussão internacional e, em 1951, a professora Marília foi eleita para a Academia Brasileira de Ciências, sendo efetivamente a primeira mulher brasileira a ingressar nos quadros daquela instituição. Marília Peixoto, engenheira matemática e professora, faleceu prematuramente no dia 5 de janeiro de 1961. Elza Furtado Gomide nasceu em São Paulo, no ano de 1995. Seu pai era um professor de matemática e um homem de espírito aberto, que considerava natural que as mulheres estudassem e tivessem uma carreira. Elza Gomide foi a primeira brasileira a doutorar-se em matemática, numa instituição brasileira, a USP. Na pesquisa, trabalhou em análise matemática e publicou muitos artigos. Ela considera que sua maior contribuição para a matemática brasileira foi, por um lado, o estímulo que deu a vários estudantes e, por outro, sua participação no Fórum das Licenciaturas organizada pela USP em 1990. Elza Gomide teve, durante toda sua carreira, um enorme amor pelo ensino, que resultou em total dedicação às atividades didáticas, dentro e fora da sala de aula, e a levou a envolver-se de corpo e alma nas lutas para melhorar o ensino da matemática. Trabalhou na USP de 1945 até sua aposentadoria compulsória em 1995. Mesmo após sua aposentadoria, continuou a contribuir com a USP, participando de bancas de tese e atuando como professora enquanto teve condições de saúde mental para tal. Ela faleceu em 2013, aos 88 anos de idade. São muitas as iniciativas que buscam discutir e incentivar a participação das mulheres na matemática. Há diversos grupos em redes sociais, além de programas e workshops desenvolvidos em universidades de várias partes do mundo, sem contar os inúmeros artigos publicados sobre o tema. Alguns acontecimentos desqualificam e impedem as mulheres de participarem de uma vida pública e profissional. Os discursos regulam, governam e produzem as subjetividades e as decisões das mulheres através de séculos. A participação das mulheres na área da matemática foi de difícil acesso ou até mesmo proibido devido a essa ciência tão antiga ser essencialmente dominada pelo universo masculino. Por volta do ano 355 que nasceu Hipátia. Ela estudou astronomia, poesia, artes e ciências. Ela foi morta entre 415 e 416 d.C., despedaçada por uma multidão que usaram telhados e conchas para cortar a carne viva do seu corpo. A Biblioteca de Alexandria ardeu mais de uma vez, perdendo para sempre materiais sobre Hipátia. Inventou um novo e mais eficiente método para fazer grandes divisões. O prefeito imperial de Alexandria era Orestes, um cristão tolerante. Já o bispo da igreja era o patriarca Cirilo, um homem nada tolerante. Hipátia era uma mulher pagã. Acreditava-se que Hipátia era uma má influência para Orestes, pois eles eram amigos. Não se sabe se foi espancada até a morte ou esfolada viva. Os especialistas acreditam na segunda hipótese.
Os casos registrados de violência doméstica aumentaram 527% durante a pandemia em Arraial do Cabo, diz a polícia. É o que aponta o levantamento feito pelo 132º Departamento de Polícia, obtido com exclusividade pela Folha. O dado foi obtido numa comparação entre os 2 primeiros meses do ano com os 2 primeiros meses da pandemia, março e abril. Em janeiro e fevereiro foram registrados 7 casos. Durante todo o período que abrange a pandemia, o número é de 58 registros até a publicação desta matéria, segundo a Polícia Civil. A delegada conta que um dos maiores desafios é o das mulheres agredidas denunciarem os agressores. A unidade também tem o desafio de acelerar as investigações para que os criminosos sejam punidos o mais rápido possível.